Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 68 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre threads. Na aula de hoje nós vamos aprender como criar uma thread utilizando a interface Runnable. Na aula passada a gente aprendeu como criar uma thread estendendo a classe thread. Ou seja, nós estendemos a classe thread e depois a gente sobrescreveu o método run para conseguir executar a thread. Para a gente poder utilizar a interface Runnable, ao invés de extends thread, a gente utiliza implements Runnable. Só que a gente não precisa chamar o método start, até porque a interface Runnable não tem esse método, já que é apenas uma interface, ou seja, ela apenas contém a assinatura dos métodos que devem ser implementados e um desses métodos é o método run. Então, vamos ver na prática como a gente implementaria aquela mesma thread da aula passada, só que utilizando a interface Runnable. Aqui no Eclipse, eu vou criar uma nova classe chamada de minha thread. Vou colocar o Runnable aqui para conseguir distinguir. O pacote é a aula 68 e vou colocar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui com a minha thread é implementar a classe Runnable. Então, implements Runnable, que é também do pacote Javalang. Quando eu coloco isso daqui, já vai dar um erro de compilação, porque eu ainda não implementei o método run, que é um método obrigatório a ser sobrescrito quando a gente implementa essa classe Runnable. Então, vou pedir para adicionar os métodos ainda não implementados, que é o método run. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente colocou aqui, por exemplo, uma string nome. A gente criou também um atributo tempo. A gente criou também um construtor que recebia nome e o tempo. A gente fez o this.nome receber o nome e a gente também fez o this.tempo receber o tempo. Foi isso que a gente fez. Na aula passada, a gente ainda tinha aquele método start. Só que se você apertar o Ctrl espaço aqui e colocar um S, por exemplo, você vai ver que esse método não está disponível aqui. Então, não tem como a gente chamar esse método. Dentro do método run, a gente fez uma brincadeira de implementar um for. Então, esse i, se eu não me engano, ia até 6, ou qualquer outro número que você quiser. E a gente colocou um system out aqui também, que era o nome da thread, mais o contador. Então, contador mais o i. E aqui embaixo, a gente chamou o método sleep, ou seja, thread.sleep, passando o tempo. Só que a gente aprendeu também que esse método sleep, ele pode lançar uma exceção. Então, nós precisamos colocar isso aqui dentro de um try-catch. Ou você pode deixar assim, ou então você pode passar esse try para fora do for, que foi o que a gente fez na aula passada também. Para arrumar todo esse código, Ctrl+A e Ctrl+I, para identar e deixar esse código bonito. E aqui embaixo, a gente tinha colocado também o nome da thread, mas terminou a execução. Foi isso daqui. E no método de teste, nós criamos também uma classe teste, que nós vamos fazer a mesma coisa com public static void main. E nós vamos aqui também instanciar algumas threads da classe Runnable. Então, minha thread Runnable, vou colocar aqui um thread 1. Thread 1. Passando então aqui o nome da thread, vou colocar aqui só o número 1 e um tempo. 500, por exemplo. Vamos testar esse código para ver como ele já está. Se a gente executar esse código aqui, nada aconteceu. Por quê? Essa classe minha thread Runnable, ela apenas implementa a classe Runnable. Ela não é, de fato, uma thread. Então, para ser uma thread de verdade, a gente precisa passar essa classe Runnable para thread. Se vocês perceberem aqui, na aula passada a gente usou esse construtor vazio aqui do thread. Só que aqui no thread eu tenho outros construtores também, como esse Runnable Target, ou seja, eu vou passar como parâmetro uma classe que implementa a classe Runnable, que é o que a gente tem aqui.
Poderia utilizar também esse construtor, que é o Runnable, mais o nome da thread. Vou pegar essa primeira opção e vou passar aqui o thread 1. Nesse caso, se a gente executar isso aqui ainda, também não vai acontecer nada, porque está faltando a gente passar o método start, chamar o método de start. Agora sim, a gente tem a classe funcionando. Caso vocês prefiram, tá vendo que isso aqui, se for colocar isso aqui para 3 threads, isso dá um certo trabalhinho. O que a gente pode fazer também para essas duas linhas de código aqui, é fazer isso daqui, olha. Thread T, nova thread. Como eu preciso passar uma instância da classe Runnable, eu posso passar o próprio this. Como a gente aprendeu em aulas anteriores, o this faz referência à própria classe. E seria então a mesma coisa disso daqui que isso daqui. Aqui eu tenho a instância específica, né, bem explícito, e aqui eu passo a própria classe como parâmetro. E aqui sim, t.start. Posso fazer isso aqui dentro do próprio construtor. E toda vez que eu instanciar essa classe, isso aqui já é chamado automaticamente e o resultado é exatamente o mesmo. E aí, para a gente brincar, o que a gente pode fazer? Instanciar mais algumas threads. Então aqui, essa aqui eu vou passar para 600, essa aqui eu vou passar para 800, por exemplo. Essa vai ser a thread 2 e essa vai ser a thread 3. Então, thread 2 e a thread 3. Executando, a gente tem aquelas brincadeiras que a gente viu na aula de ontem, onde uma thread vai terminar a primeira execução, a outra ainda vai continuar sendo executada, enfim, vai depender do que a gente colocar aqui. Posso aqui, por exemplo, colocar um 900, aqui eu vou colocar um 650 e aqui eu vou colocar 1100, por exemplo, que vai dar 1,1 segundo. E aí a gente consegue ver aqui, olha, o comportamento de cada uma dessas threads, de cada tarefa que eu tenho dentro do meu programa. Quando a gente executa esse programa, o programa se torna um processo, né? Estou executando aqui um public static void main, o que faz disso ser um programinha Java. E dentro desse programinha Java, eu tenho 3 tarefas diferentes e cada tarefa está sendo executada em seu próprio tempo. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo agora: qual que abordagem é melhor? Qual que eu devo utilizar? Eu crio as minhas threads estendendo a classe thread ou eu crio as minhas threads implementando a classe Runnable? Vai depender muito de gosto pessoal e também vai depender do que você tem no seu projeto e o que o seu projeto necessita. Quando a gente estende a classe thread, a gente só precisa sobrescrever um método, que é o método run. A classe thread, ela também tem outros métodos, como por exemplo o método start. Quando a gente implementa a classe Runnable, a gente também precisa implementar o método run. Então até agora dá na mesma, né? Mais ou menos. Só que com a classe Runnable, a gente pode estender qualquer outra classe. Quando a gente está estendendo a classe thread, já era. Você está estendendo essa classe. Lembrando que no Java, classe só consegue estender apenas uma outra única classe. E se a gente implementa a classe Runnable, a gente consegue implementar alguma outra classe que pode ser necessário no nosso projeto. O que então é recomendado? Se você não for sobrepor qualquer outro método da classe thread, ou seja, tem os métodos start, tem o método sleep, tem vários outros métodos, é melhor então utilizar a classe Runnable. Para as próximas aulas, a gente vai seguir essa abordagem. Nós vamos criar as nossas threads implementando a classe Runnable ao invés de estender a classe thread. Lembrando, como sempre, o código-fonte está no GitHub para que vocês possam fazer o download. Dúvidas, certificado do curso, cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!